Uma coisa que eu esqueci de mencionar sobre esses problemas é que tanto nessa estrutura aqui com carregamento simétrico como nessa com carregamento antimétrico, a princípio o grau de peristaticidade é 3, né? Cada uma dessas estruturas tem um engastamento além do que seria necessário para ser isostática. Agora, quando a estrutura tem carregamento simétrico, o grau de peristaticidade cai para 2, por simetria. E se o carregamento for antimétrico, o grau de peristaticidade cai para 1, por antimetria. Tá? Bom, eu não vou resolver nenhum desses problemas aqui até o fim, porque na verdade o problema já está equacionado. Eu já indiquei aqui quais são as incógnitas hiperestáticas e quais são as equações de compatibilidade. Daqui para frente é cálculo de deslocamentos em estrutura isostática. É calcular o deslocamento horizontal desse ponto e a rotação desse ponto, por exemplo, nesse problema. Igualar a zero, resolver o sistema de duas equações a duas incógnitas, todo mundo sabe resolver isso, tá? E assim, muitos outros problemas que têm esse jeitão, a gente resolve usando só esse raciocínio que eu mencionei anteriormente. O que eu me proponho a resolver aqui é um problema mais desafiador, digamos assim, porque nós vamos usar algumas dessas ideias, mas ele vai ter algumas novidades. E é bom que vocês se aprendam a lidar com essas novidades. O problema é esse aqui. Tem aqui um pórtico ABCDE de rigidez EI, tem um tirante CF de rigidez EA, é dada a relação entre o EA e o EI. Veja que existe uma articulação no meio desse pórtico aqui em C. Tá? Essa articulação é uma das extremidades do tirante. É aplicado esse carregamento e que se pede é a força normal no tirante. Está dito aqui que é para desprezar a variação de comprimento no trecho ABCDE, como a gente costuma fazer, né? Isso é um pórtico, tem deslocamentos por flexão, a gente costuma desprezar o ΔL por força normal, quando existe também deslocamentos por flexão. Mas aqui existe uma barra diferente, uma barra mais fininha. Nessa barra, nesse fio, eu quero considerar o ΔL, é por isso que é dado o EA. Muito bem, vamos resolver esse problema. Se eu não soubesse nada sobre simetria, qual seria o grau de hiperestaticidade da estrutura, hein? Veja, vamos pensar primeiro nesse pórtico ABCDE. Imaginem que não exista essa articulação e que não exista esse tirante. Se fosse ABCDE sem a articulação e sem o tirante, o grau de hiperestaticidade seria 3, né? Como no exemplo anterior, um engastamento além do que seria necessário para ser isostático. Quando a gente introduziu essa articulação no meio desse pórtico, nós já vimos isso antes, a gente libera um vínculo interno, é o vínculo que exige rotações iguais dos dois lados. Então o grau de hiperestaticidade cai para 2, tá certo? Agora, quando eu ligar essa articulação ao ponto F por meio de um tirante, eu acrescento uma incógnita a mais, que é a força normal nesse tirante. O grau de hiperestaticidade volta a ser 3. Tá? Então essa estrutura tem GH igual a 3. E eu não desejo a ninguém resolver uma estrutura 3 vezes hiperestática. Além de montar 3 equações de compatibilidade, eu tenho que calcular 3 deslocamentos, e em geral os 3 deslocamentos dependem das 3 incógnitas hiperestáticas. A gente tem um sistema de 3 equações e 3 incógnitas todo acoplado. É um inferno, né? Vamos ver se a gente consegue simplificar esse problema usando a simetria. Bom, aí começam as dificuldades, né? Primeiro, o eixo de simetria está exatamente aqui na vertical. E a barra está em cima do eixo de simetria. Então, se eu quiser cortar no plano de simetria, o que eu faço com essa barra? Eu corto essa barra no meio? Olha, dá para cortar a barra no meio, mas eu não recomendo esse tipo de raciocínio. Tem um jeito mais fácil da gente lidar com a simetria nesse problema. Eu posso, por exemplo, primeiro separar o tirante do resto e fazer alguma coisa assim, ó. Vamos imaginar o tirante aqui separado do resto.
obviamente eu tenho que manter a articulação aqui, né? Ele vai borrar minha figura, mas tem uma articulação aí. Deixa eu desenhar ela aqui. Ah, tem uma ideia, peraí. Então vamos lá, aqui mantém a articulação, tá? E essa força P nós vamos aplicar aqui. O tirante, nós já vimos isso, ele representa uma única incógnita, né? É a força normal. Eu acho que ninguém vai pensar diferente. Se eu aplicar essa força P para baixo, a tendência é o ponto C descer e tracionar essa barra, ela aumenta de comprimento. Então vai surgir uma força normal de tração aqui e que vai aparecer aqui também. Vamos chamar de X essa força normal. Tá? Então a gente não precisa cortar a barra no meio. A gente tirou o tirante e substituiu por uma força X. E aqui já nos ocorre uma condição de compatibilidade que vai ter que aparecer depois. Essa estrutura grandona aqui, sob a ação desse carregamento que é P menos X, tem que ter um deslocamento vertical aqui igual ao ΔL dessa barra. Vamos escrever isso depois, tá? Deixa eu só comentar uma coisa. Por que eu botei essa força P aqui? É porque eu estou imaginando, e nós vimos isso na aula passada, que é como se eu estivesse cortando esse tirante imediatamente acima da articulação. Tá? Então a força fica aqui e o X é o que chega no tirante. Tá? Bom, melhorou, né? Agora, nessa estrutura, vamos pensar nessa estrutura de fora, nesse pórtico. Essa estrutura é simétrica com carregamento simétrico. Mas o que eu faço com o P e com o X? Bom, isso é fácil. Eu imagino que esse X, ou esse P, se preferirem, seja composto por um P sobre 2 que está imediatamente à esquerda e um outro P sobre 2 imediatamente à direita dessa seção de simetria. E faço a mesma coisa com o X. Tá? Em outras palavras, nós vamos fazer o seguinte. Para analisar só metade da estrutura, nós vamos fazer a seguinte figura. Eu vou fazer uma figura maior do que seria necessário, que é só porque eu quero deixar bem claras algumas coisas aqui. E o tirante, bom, vou deixar o tirante aqui. Não, vou deixar aqui o tirante. O tirante estava aqui, né? Era assim. Tá? Então o que eu sugeri que a gente fizesse com a força P é jogar metade para cada lado. Tá? E com a força X, a mesma coisa, metade para cada lado. E aqui no tirante é a força X total. Bom? Bom, agora entra a coisa da simetria na análise desse pórtico simétrico aqui.
Quais são os esforços? Imagine que essas duas forças estão um pouquinho à esquerda da seção de simetria, e essas duas também. Foi assim que eu me propus a fazer com a carga que está aplicada exatamente ali, metade para cada lado. O que eu ponho exatamente na seção de simetria? Bom, o que eu ponho na seção de simetria são os esforços simétricos, não é? E quais são os esforços simétricos? Eu vou desenhar numa outra cor. Não vou desenhar numa outra cor, vai na mesma cor. Quais são os esforços simétricos? São a força normal, que se aparecer aqui assim, vai aparecer aqui ao contrário. Vamos chamar essa força normal de Y. Não é? A cortante não, é um esforço antimétrico. E o momento fletor. O momento fletor é um efeito simétrico. Então, a rigor, eu poderia ter um momento assim. Se fosse tração embaixo de um lado, seria tração embaixo do outro lado também. Tá? Agora, observem que nesse problema, e aqui é uma outra novidade, existe uma articulação nesse ponto. Se tem articulação nesse ponto, não tem momento fletor. A simetria me diz que pode haver momento fletor e pode haver força normal, mas ela não diz que essas coisas têm que haver, né? Nesse problema em particular, por simetria, até poderia haver momento fletor, mas pelo fato de ter uma articulação naquela posição, o momento fletor é zero. Conclusão, o problema ficou duas vezes hiperestático. Uma incógnita hiperestática é x e a outra incógnita hiperestática é y. Tá? Partimos de um problema 3 vezes hiperestático para um problema duas vezes hiperestático. Então vamos montar as equações de compatibilidade. A primeira condição de compatibilidade é aquela que nós já tínhamos mencionado anteriormente. O deslocamento vertical desse ponto C tem que ser igual ao ΔL da barra CF. Né? Então, se eu chamar esse ponto aqui de C, aqui é CF. A primeira condição de compatibilidade é o deslocamento vertical de C igual ao ΔL da barra CF. Tá? E aqui, ó, eu estou imaginando que o ponto C desça, né? O que eu estou chamando de VC é um deslocamento para baixo, porque eu sei que essa barra vai aumentar de comprimento. E a segunda condição de compatibilidade, qual que é? Lembre-se que essa primeira equação de compatibilidade a gente construiu para ligar essa estrutura de fora ao tirante. Agora nós estamos resolvendo a estrutura de fora, só ela. Tá? Vamos esquecer o tirante. O tirante já se transformou num carregamento, x sobre 2 aqui. Na estrutura de fora, quais são as condições na seção de simetria? Na seção de simetria, eu só posso ter o deslocamento simétrico, que é o deslocamento vertical. Os deslocamentos antimétricos, a princípio, eu não posso ter. Né? Não posso ter efeitos antimétricos. Quais são os efeitos antimétricos? O primeiro está aqui, ó. Deixa eu fazer uma figura aqui, só para deixar mais claro o que está acontecendo. Ó. Eu vou imaginar que sob a ação desse carregamento, aconteça alguma coisa assim. Essa barra faz assim. E essa outra faz assim. O que eu estou chamando de VC é esse deslocamento aqui. Deslocamento vertical do ponto C. Tá? Qual é a outra condição de compatibilidade? Deslocamentos longitudinais são efeitos antimétricos. Nós já vimos isso na direção do eixo da barra. Então, esse deslocamento aqui que é o que eu estou chamando de UC, tem que ser igual a zero por antimetria. Tá? Eu tinha duas incógnitas, x e y, e tenho aqui duas equações de compatibilidade.
Isso é suficiente para resolver o problema. Tá? Agora, será que não tem uma outra condição de compatibilidade? Será que não tem equação de compatibilidade além do número de incógnitas? Não tinha uma equação, uma condição de antimetria, de simetria, que exigia que a rotação tinha que ser zero, porque a rotação é um efeito antimétrico? Bom, a rotação é um efeito, ela é certamente um efeito antimétrico, mas ela tem que ser zero quando a viga não tem articulação aqui no meio, porque aí a rotação tem que ser igual dos dois lados. Ou roda assim, e aí é antimétrico, ou roda assim, e aí é antimétrico. Nesse caso particular, como existe uma articulação, eu consigo ter efeitos simétricos mesmo tendo rotação, porque as rotações não precisam ser iguais dos dois lados. Tá certo? Então aquela articulação matou uma incógnita hiperestática, que é esse momento, mas matou também a condição de compatibilidade que dizia que as rotações tinham que ser iguais a zero. Elas não têm que ser iguais a zero. Elas podem ser diferentes de zero. Elas têm que ser iguais dos dois lados, mas elas podem ser diferentes de zero. Tá? Então eu tenho de fato duas incógnitas e apenas duas equações de compatibilidade. Equação de compatibilidade 1 e equação de compatibilidade 2. Eu fiz essa figura completa aqui porque eu queria chamar a atenção para o seguinte. O carregamento que eu tenho aqui é exatamente igual ao que eu tenho aqui. A deformada do lado de cá, essas deformadas são iguais. Eu não sei se eu vou conseguir fazer a figura. Mas são as mesmas, é simétrico. Já ficou feio, né? Tudo bem. É a mesma deformada dos dois lados por simetria. Se eu calcular os deslocamentos do lado esquerdo e calcular os do direito, vão dar os mesmos resultados. Então não adianta eu dizer que esse VC é igual a esse aqui. É claro que é, o problema é simétrico. Não adianta eu dizer que esse UC é igual a esse UC aqui. É claro que é. É mais do que isso. Esse UC é zero. E esse VC é igual a esse ΔL da barra CF. Esse aqui é o ΔL da barra CF. Tá certo? Então o que eu falei é o seguinte, por simetria, as rotações têm que ser iguais dos dois lados, mas elas não são iguais a zero, né? Por causa da presença da articulação. Isso, dizer que as rotações são iguais dos dois lados, não é equação de compatibilidade, é uma consequência disso que a gente está fazendo, da simetria. Se eu calcular as rotações aqui e aqui, vai dar o mesmo número, tá? Então, a gente tem que pensar nessas equações de compatibilidade, não é uma coisa muito trivial. Bom, o problema está formulado. Eu tenho aqui duas equações de compatibilidade e duas incógnitas. Nosso objetivo agora é calcular os deslocamentos em estrutura isostática. Vamos fazer isso usando aquela técnica de sistema de barras. Tá claro que basta analisar um lado, né? Não preciso olhar para o outro lado. Os deslocamentos são iguais. Então, olhando para esse lado esquerdo, vamos imaginar primeiro essa barra rígida e a outra deformável. Essa é a primeira etapa. O carregamento vertical, aqui eu tenho um P sobre 2 para baixo e um X sobre 2 para cima. Eu vou simplificar dizendo que é P menos X sobre 2 para baixo. É meio de P menos X. Tá? E além dele existe o Y. Eu preciso calcular o deslocamento horizontal e o deslocamento vertical do ponto C. Bom, nessa etapa, essa barra rígida e engastada aqui em cima não sofre nenhuma deformação, né? Nenhum ponto dessa barra se desloca, nenhuma seção roda, em particular essa seção também não roda, então ela funciona como um engastamento para o trecho que se deforma.
A deformada é alguma coisa assim. Esse deslocamento vertical aqui, eu vou chamar de deslocamento vertical do ponto C na etapa 1. Né? E o que ele vai dar, hein? Deslocamento vertical do ponto C na etapa 1 vai ser só o efeito desse carregamento, tá? É metade de P menos X vezes o comprimento Azinho dessa barra dividido por 3EI. É isso, né? Aqui, ó, só deslocamento transversal, hein? A gente despreza a aproximação entre as extremidades, que é o deslocamento longitudinal na flexão, e despreza também o efeito da força normal no pórtico, né? O deslocamento horizontal desse ponto vai ser 0. Segunda etapa. Na segunda etapa, quem vai se deformar é a barra vertical. Eu vou fazer um pouco menor aqui para economizar espaço. É ABC. Bom, nessa segunda etapa, eu posso trazer o carregamento até a extremidade do trecho que se deforma. Então, esse Y que estava aqui, vem parar aqui, direto. Ele está caminhando em cima da linha de ação, não gera momento nenhum. Agora, essa força eu posso transportar para cá. É meio de P menos X. Mais o momento de transporte, que é alguma coisa assim. É meio de P menos X vezes Azinho. Tá? Bom, isso aqui é força normal no trecho que se deforma, não interfere. E esse Y gera deslocamento horizontal do ponto B, flexão da barra B, e esse momento também. E gera em sentidos contrários. Para ser coerente com a figura que eu fiz anteriormente, que eu desenhei essa barra fletindo para lá, eu vou imaginar que esse momento prevaleça sobre o Y e que a deformada dessa barra seja alguma coisa assim. Tá? Obviamente o trecho BC, cuidado aqui com a figura, hein? Esse ponto só tem deslocamento horizontal. O trecho BC vai só acompanhar esse movimento. O que eu preciso calcular é esse deslocamento vertical. Esse seria o deslocamento vertical do ponto C na etapa 2. E esse deslocamento horizontal aqui. Esse é o deslocamento horizontal do ponto C na etapa 2. São eles que eu vou usar na equação de compatibilidade, tá? Bom, o C2, vamos calcular na ordem, vai? O VC2 primeiro. O VC2 vai ser esse ângulo aqui, vezes o comprimento A, não é isso? Vamos entender, vamos fazer uma figura auxiliar. Como é que essa barra BC saiu da posição branca e chegou na posição verde? Primeiro ela sofreu uma translação e veio parar aqui.
Ela andou tanto quanto o ponto B andou para a esquerda. E depois, com essa posição fixa, ela roda em torno do que seria o B', esse ponto aqui. E ao rodar, o arco se confunde com a tangente. Não é? Então, o VC, que é esse deslocamento, vai ser o comprimento da barra A vezes esse ângulo. Agora, esse ângulo é a rotação dessa extremidade, não é? É esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo, um bom nome para ele é a rotação θ do ponto B na etapa 2. É igual a esse aqui. Esse nó, o nó é rígido, né? Quando a barra rodar, roda todo mundo do mesmo tanto, né? Então vamos lá. O VC2 vai ser o θB2 vezes o Azinho. E o θB2 vale. Bom, o momento tende a provocar, atuando sozinho, tende a fazer a barra fletir desse jeito, é um efeito positivo. Então vai ser o momento, que é metade de P menos X vezes A, vezes, no formulário é o momento vezes o comprimento ao quadrado dividido por 2EI. O comprimento que entra aqui é o comprimento da barra que flete nessa etapa. É 2A ao quadrado dividido por 2EI. Ah, não, pera um pouco. Eu estou calculando a rotação, né? Então é o momento vezes L dividido por EI. Volta tudo aqui. É o momento vezes o comprimento 2A dividido pelo EI. Essa é a rotação, tá? A rotação provocada pelo momento. O Y tenderia a provocar flexão ao contrário, rotação ao contrário, um efeito negativo. E a fórmula é a força vezes o comprimento 2A ao quadrado dividido por 2EI. Isso tudo é a rotação θB2. E eu tenho que multiplicar isso por A para ter o deslocamento que eu estou querendo. Tá? E quem que é o C2? O C2, esse deslocamento horizontal, é igual a UB2. Né? A barra saiu da posição branca, teve uma translação, todo mundo andou do mesmo tanto e depois ela rodou. Então esse UC2 é igual a esse segmento aqui, que é UB2. E UB2 vai ser a composição de duas parcelas também. O momento provocaria o B para lá, positivo. Vai ser então o momento metade de P menos X vezes A, vezes, agora sim, o comprimento 2A ao quadrado dividido por 2EI. Esse é o deslocamento horizontal desse ponto provocado pelo momento. E o efeito da força Y é um efeito negativo, no sentido contrário. Y vezes 2A ao cubo, é PL3 sobre 3EI, né? É isso. Tá? Bom,
O outro deslocamento que eu vou precisar aqui nas equações de compatibilidade é o ΔL. O outro que eu vou precisar é o ΔLCF. Esse é fácil, esse eu faço aqui mesmo. Ó. ΔLCF é igual a x vezes o comprimento 2A dividido por EA. Tá? É o NL sobre... Ah não, o comprimento dessa barra é só A, né? Esse aqui é A, 2A é a outra barra. Então aqui é um A só. Tá? E é um dado do problema, aparece aqui o EA. Existe uma relação entre o EA e o EL. Azinho sobre EA é 5 sextos de Azinho ao cubo sobre EI. Então, no final das contas, isso aqui é 5 sextos de x A ao cubo dividido por EI. Bom, então agora vamos jogar tudo isso aqui nas equações de compatibilidade. VC igual a ΔL CF. Primeiro vamos calcular esse VC. O VC vejam que o VC deu no mesmo sentido nos dois casos, né? Então vai ser o VC1 mais VC2. Lá atrás eu tinha definido o chamado de VC o deslocamento vertical para baixo. Então os dois efeitos são positivos, né? Vai ser VC1 mais VC2. VC1 mais VC2. Todas essas parcelas, se vocês olharem, tem A ao cubo sobre EI, tá vendo? Eu vou colocar isso em evidência. Tá? A ao cubo dividido por EI, que multiplica. Bom, então vamos lá. Olha, vou somar isso com isso, né? O P menos X aparece sempre junto. Aqui ele está multiplicando 1 sexto. E aqui esse 2 cancela com esse, ele está multiplicando 1, que é 6 sextos. Então eu vou ter aqui 1 sextos mais 6 sextos dá 7 sextos de P menos X. Ou seja, 7 sextos de P menos 7 sextos de X. E vai aparecer esse y. Aqui ele vai aparecer, aqui é 4, aqui é 2, vai dar menos 2y. Menos 2y. Esse é o VC. Tá? E o C só vai aparecer na segunda parcela. Então o C total é o C2. E o C2, lembre-se de que o UC eu tinha definido como deslocamento para a esquerda. E o C2 é nesse sentido. Tá? Então eu tenho que dizer que o C é igual a UC2, o que vai dar A ao cubo dividido por EI, que multiplica. Vamos lá. Aqui dá 4 dividido por 2 dá 2, dividido por 2 não dá 1. Então vai aparecer o P menos X e aqui dá menos 8 terços de Y. Menos 8 terços
de y. É isso? É P menos x menos 8/3 de y. Bom, então vamos lá. A primeira equação de compatibilidade, ou a segunda, né, eu numerei dessa forma, é o C igual a zero. O C igual a zero significa, vou substituindo isso na equação 2, a segunda equação de compatibilidade, que é o C igual a zero, é igualar isso aqui a zero, né? Se eu multiplicar tudo por 3, vai dar 3x menos 8y igual a 3p. É isso, né? 3x menos 8y igual a 3p. E na primeira equação de compatibilidade? A primeira equação de compatibilidade é que VC igual a esse negócio aqui. Tem uns 5/6 de x do segundo membro. Então, isso vai ser igual a 5/6 de x, né? Ou seja, 7/6 de P menos 7/6 de x menos 2y igual a 5/6 de x. É isso, né? 5/6 de x é. Então isso aqui vai dar o quê, hein? Isso aqui vai dar esse menos 7/6 passando para lá, vai dar mais 7/6, vai dar 12/6, vai sobrar 2x do lado de cá. Passando esse 2y para o lado de lá, fica 2x mais 2y. E multiplicando por 6 vai dar 12x mais 12y igual a 7p. Tá? Então, isso aqui, ó, é a versão 2' da equação de compatibilidade 2. E isso aqui é a versão 1' da equação de compatibilidade 1. Essa não, essa aqui, 1'. Bom, aí é só resolver o sistema, né? Eu posso fazer, por exemplo, 1' menos 4 vezes 2'. O que vai dar? Isso menos 4 vezes isso mata o x, fica 12y menos... aqui tá certo o sinal? 7p. Aqui é que está errado, né? Quando eu passar para o segundo membro, aqui é mais. Né? Nessa equação. Fica 3x mais 8y igual a 3p. Bom, então quando eu fizer isso menos 4 vezes isso, mata o x, dá menos 32, com mais 12 dá menos 20y, igual a 7 menos 12, que é menos 5. Portanto, daqui sai que y é igual a P sobre 4. Mas a pergunta era o x, queria a força normal no tirante, né? Então, se eu jogar aqui, 12 vezes y dá 3p. É isso, né? 12 vezes y dá 3p. Passando para lá vai dar 4p. Então, o x vai dar p sobre 3. Será que deu certo? Acho que deu. Então, essa é a resposta. Essa era a força normal no tirante.